E aí, pessoal, tudo bom? Eu peço desculpas do meu look, que nunca foi muito ajeitado, né? Mas eu não tirei a barba. Mas não se preocupem que não é desconsideração. É que eu me acho bonito assim. Bobagens à parte, eu tenho estudado bastante psicanálise, filosofia, como eu tenho falado um pouquinho aqui, e tenho gostado muito de temas assim, por exemplo, envolvendo religião, envolvendo ciência, envolvendo a psique humana, né? Por que a gente pensa como a gente pensa, por que a gente faz tanta burrada, porque uns fazem, outros não. Será que aqueles que não fazem realmente não fazem, só é o que faz que olha o outro e acha que não faz? Meio difícil de entender, né? Essa ideia. Mas é assim, ó, eu quero falar um pouquinho de um tema que não é muito fácil. Provavelmente eu vou me perder e não vou me fazer entender, né? Mas é a relação da religião com a ciência. Porque na verdade a gente tem né, pelo menos hoje em dia, mas desde que o Descartes descobriu a ciência, né, tem outros antes dele, né, mas ele é um dos referenciais, né, o René Descartes, a pronúncia certa não sei qual é também, que ele foi um dos que contestou tudo, né, e a grande contestação dele era essa onipotência divina, né? Que o ser humano somente fazia aquilo que foi, vamos dizer assim, programado por Deus, né? E ele contestou isso e ele tem aquela frase, né? Penso, logo existo. Então, que a única certeza que ele teria da existência dele é que ele pensava, né? Porque todo o resto poderia ser ilusório. E inclusive a presença de Deus, que não existiria nada concreto que revelaria, né, a presença de Deus. Mas não vou entrar nesse assunto. Esse assunto, se Deus existe ou não. Eu vou entrar no assunto da relação da ciência e da busca da verdade que a gente tem hoje, né, como padrão ouro, vamos dizer assim, para dizer que uma coisa é verdade ou não, é se a ciência comprova, né? E que veio desse garimpo, assim, né, de pensamento através da filosofia, que antes tudo era filosofia, depois se dividiu em física, química, matemática, medicina e todas essas disciplinas, né? Antes tudo era filosofia. E a gente tem, né, como a gente nem supõe, é praticamente impossível pensar qualquer coisa fora do racional, né? Existe o emocional, que basicamente é assim que a gente divide as manifestações humanas, né? São as instintuais, as emocionais e as racionais. Basicamente seria isso. Então a gente não pensa que exista um saber ou uma verdade que não seja racional. Só que esse racional, ele vem dessa construção que a gente aprendeu ao longo da evolução da nossa espécie humana a usar a lógica, né, e usar a linguagem para manifestar essa lógica. Seja uma linguagem numérica ou uma linguagem alfabética, né, a gente se apropria de símbolos para transmitir saberes. Então, é impossível a gente não, é até difícil de falar, a gente não se amparar na razão. E o que alguns defendem, a psicanálise é um desses que defendem essa confusão que a gente faz quando a gente aplica a lógica. Porque teria por trás da lógica uma tendência muito rudimentar, muito enraizada na gente, a seguir padrões de crença, que são os mesmos padrões que a gente tem quando a gente aplica
né, a religião, uma fé religiosa, assim, um saber religioso. Então, o que está por trás da própria razão, que é o que movimenta a ciência, também está na crença. Porque no momento que se faz um experimento, né, para tu aplicar alguns mecanismos aí, sejam químicos, físicos, orgânicos, o que for, a ideia é que isso se repita, né? Então existe essa repetibilidade, existe essa plausibilidade daquele fenômeno ser verdadeiro, né? Tu faz o experimento e aquilo estatisticamente tem uma confiabilidade porque já foi feito algumas vezes ou várias vezes e aquele resultado sempre é o mesmo. Então se confia naquele resultado. O que é interessante é que tem algumas teorias, né? Uma delas é do Gödel, que é um matemático, era um matemático, que ele dizia que sempre, numa sentença matemática complexa, sempre vai ter uma variável indecidível. Sempre que se aplicar uma fórmula complexa na matemática, ela só vai ter plausibilidade, só vai ter um resultado confiável junto com um resíduo, né, com algo que não vai ser determinado. E se a gente conversar com cientistas com nomes de peso que aplicam a ciência na prática, quanto mais se entra em algum assunto que se pesquisa em detalhes, né, se aprofunda nas características, na forma de acontecer aquele mecanismo, mais dúvidas se tem sobre aquele mecanismo, né? Pode perguntar para qualquer um, para biólogo, para médico, para físico, para químico, essas ciências duras, assim, essas ciências que têm um resultado exato, lá no fundinho ele não é mais tão exato, porque se descobre tanta coisa que ainda não se domina, não se conhece, que essa razão que está por trás da ciência, que realmente está por trás da ciência, não é uma coisa assim absurda, né? Ela tem uma lógica, tem um motivo plausível, como a gente estava falando, mas que lá no fundinho sempre tem algo indecidível junto. Um resto, algo não descoberto, algo sem explicação. E é meio que isso, assim, que essa, por exemplo, a psicanálise e quem defende, assim, uma visão um pouco mais aberta, mais humilde, talvez, do ser humano, que a gente nunca vai saber tudo, né? E que claro que não dá para afirmar, porque a gente está sempre em desenvolvimento, né? Mas que existe uma grande chance da gente não ter condição de determinar qualquer coisa completamente, essa chance é muito grande. Não sei se ficou muito confuso, muito esquisito, mas é uma coisa que eu penso, assim, né? Que a gente parece que está num mundo, assim, de muita certeza, né? E que, se for ver, certeza mesmo é que nem dizia o Descartes, assim, a única certeza que eu tenho é que eu posso duvidar de qualquer coisa. Então, era meio essa a reflexão de hoje. Qualquer coisa, tento fazer melhor.